estamos aqui porque cada um dos nossos segmentos tem a participação. O IPT está aqui, que busca a eficiência dos carros flex, nós que conseguimos recentemente essa inovação importante, que foi o reconhecimento lá, para que no Inovar Alto os carros flex pudessem ser referência também. O que falta é o tema aqui do nosso encontro, mas eu me arrisco a dizer duas questões. Nesse país, no momento que nós estamos vivendo, William Vac, e todos que estão aqui, nós precisamos, antes de tudo, de um insumo. Confiança e previsibilidade são fundamentais. O setor tem várias questões a serem recuperadas. Podemos falar da ampliar a nossa participação na matriz energética. São Paulo responde por metade da cogeração que se faz da biomassa no país e quer crescer ainda mais nesse contexto. Nós estamos falando de ampliar e, de uma forma definitiva, ter uma referência para que o etanol tenha a sua participação na matriz de combustível. Como é possível que este insumo, que teve, há 6 anos atrás, uma participação de 54% na matriz de combustível, tenha hoje 36%? É necessário para que a nossa grande Petrobras, todas as empresas possam se planejar e os produtores possam se equacionar para que esse ingrediente de confiança e previsibilidade esteja presente. Ano passado, se falou aqui, discutimos aqui, a véspera das eleições presidenciais, e pedimos o pronunciamento de cada um dos candidatos. E foi, de alguma forma, unânime, que todos teriam compromisso com a recuperação desse importante segmento. Está na hora de cobrar para que essas efetivas compromissos possam se cristalizar. O aumento da mistura veio em boa hora, enfrentou um bom cenário, nos oferece um aprumo. A recuperação do papel da CID ocorreu também, mas nós precisamos de que isso seja garantido de uma forma estável para que esse cenário possa significar a retomada definitiva desse setor. Para nós, São Paulo, é fundamental isso. Aqui se produz 56% da cana do país, 50% do etanol, metade da cogeração de energia. Recuperar isso é recuperar também o impulso que São Paulo sempre teve e precisa ter da cana-de-açúcar. Arnaldo, obrigado. Você já jogou a conversa no plano político, eu particularmente adoro, mas a gente vai ter tempo nas plenárias. Queria passar a palavra agora ao Júlio César Maciel Ramundo, diretor do BNDES, ele representa aqui o presidente da entidade, que é o Luciano Coutinho, por favor. Muito boa tarde a todos. Eu trago aqui o cumprimento do presidente Luciano, que infelizmente não pôde estar aqui presente, ele está fora do Brasil nesse momento, cumprindo a agenda internacional do BNDES e do Brasil, no âmbito do novo Banco de Desenvolvimento. Eu inicio aqui cumprimentando a Única, o Pogete, a Beth, o presidente Bendini, representante do Governo de São Paulo, da FAO, a Magda, da ANP, com uma satisfação muito grande, que é perceber no discurso da Beth, numa entrevista recente, eu até comentava com o Pogete, pouco antes aqui de iniciar, o fato de ser trazido a questão da inovação e do desenvolvimento tecnológico para o centro do debate do desenvolvimento do setor nos próximos anos. Essa é uma agenda que o BNDES vem desenvolvendo já há algum tempo e nós acreditamos que é a agenda para colocar o setor na vanguarda mundial e ocupando o papel na matriz energética que ele pode ocupar. O BNDES tem demonstrado, e eu quero reafirmar aqui, um compromisso de longuíssimo prazo com o setor, né? As palavras aqui do secretário, ele falou de previsibilidade, de estabilidade. O BNDES, ao longo de mais de 10 anos, tem estado muito próximo do setor, numa parceria que eu diria que é quase um casamento, que tem momentos em que o contexto é difícil, em que a gente enfrenta dificuldades, mas que, com diálogo, consegue se superar. Esse longo relacionamento ele teve algumas etapas muito bem marcadas, quer dizer, o banco participou, nesse período inteiro, o BNDES alocou ao setor sucroenergético mais de 53 bilhões, né? Esse é um número que nós fizemos um levantamento recente. E esse número, ele, na verdade, é o atestado um pouco das fases que vivemos, né? Nós vivemos uma fase, aí, a partir de 2005, 2006, de uma expansão extremamente significativa, dobramos a capacidade de moagem,
o banco e os agentes financeiros que trabalham em parceria conosco, a quem eu cumprimento aqui também, possibilitamos uma expansão muito grande da capacidade de moagem no Brasil e que fez com que o etanol assumisse uma posição de vanguarda na matriz dos combustíveis brasileiros. Fomos atropelados no nosso relacionamento aí pela crise de 2008, e, naquele momento, tivemos também uma parceria muito grande também com o setor e com os agentes financeiros, e, graças a uma ação coordenada, no momento em que muitos acreditavam que o setor de etanol poderia morrer no auge dos seus investimentos, foram renegociados financiamentos aí da ordem de 15 bilhões do setor naquele momento, num trabalho árduo, silencioso, e que talvez poucas pessoas tenham conhecimento da dificuldade e da intensidade que foi vivido naquele momento. Posteriormente, quase como consequência natural disso, passamos por um momento em que houve uma dificuldade de investimentos nas etapas mais necessárias da produção, notadamente, por exemplo, a renovação de canaviais, né? Novamente, o BNDES, ouvindo o setor, que sempre nos faz boas provocações, conseguimos colocar de pé 2 linhas de financiamento que, somadas, dão quase 7 bilhões, num momento extremamente difícil de manutenção das operações, e que conseguimos aí reduzir a idade média de canavial também a partir de programas como o ProRenova. Mas o futuro e a importância que o etanol tem na agenda brasileira, na verdade, nos faz, ou nos provocou, no sentido de uma reflexão em prol da inovação e do desenvolvimento tecnológico. Há mais de 4 anos, o BNDES vem fazendo um discurso recorrente de que o futuro e a competitividade, o aumento da produtividade do setor não pode vir senão pela inovação, né? O Brasil tem a possibilidade de se colocar internacionalmente na vanguarda e com um papel de protagonismo na matriz de transportes mundial, pelo papel que o etanol pode assumir. Nós sempre acreditamos nisso, e esse é o valor fundamental do nosso relacionamento com o setor. E, em muito pouco tempo, nós conseguimos, eu acho, o Brasil conseguiu, graças à capacidade de resposta do seu meio empresarial e graças à capacidade de mobilização do setor, nós conseguimos, em 4 anos, praticamente igualar, em termos de capacidade de produção, por exemplo, o que os Estados Unidos vem fazendo em 10 anos. Hoje, a nossa capacidade de produção do etanol 2G, com fábricas recém-inauguradas, ela é similar ou da ordem do que os Estados Unidos conseguiram. É óbvio que a gente tem muito para avançar e muita dificuldade no caminho. O exercício da inovação é um exercício de resiliência, mas o Brasil conseguiu colocar o desenvolvimento tecnológico na ordem do dia, né? O paradigma tecnológico anterior conseguiu trazer o Brasil de 2.500 litros por hectare para 7.000. Mas, para avançar nos próximos anos, não há caminho, não há alternativa que não seja por meio da inovação tecnológica. Nos últimos anos, o banco, em particular, e aqui eu me permito falar um pouquinho, muito brevemente, do BNDES, nós investimos quase 1 bilhão em equity, uma coisa que é muito pouco, talvez, divulgada, em iniciativas que vão no desenvolvimento da cana-de-açúcar, que é uma cultura brasileira, né, que tem dificuldade de se colocar na vanguarda do desenvolvimento tecnológico internacional. Então, nós precisamos encontrar a nossa alternativa. Fizemos investimentos no centro, mais importante centro de desenvolvimento de tecnologia da cana no Brasil, fizemos investimento em empresas, colocamos financiamentos em condições competitivas para a implantação do etanol de segunda geração e conseguimos, em muito pouco tempo, obter respostas do setor empresarial muito positivas, né? Nós acreditamos que o Brasil pode ter, sim, e deverá ter o etanol com espaço de protagonismo na matriz energética do Brasil nos próximos anos. O BNDES estuda isso profundamente. Eu gostaria de, aqui, na parte final de minha fala, chamar a atenção para um trabalho de enorme fôlego que foi feito muito recentemente, divulgado
na última revista setorial do banco. É um trabalho feito a 24 mãos, se assim eu posso dizer, que envolveu técnicos do BNDES, técnicos do Ministério do Desenvolvimento e do CTBE, em que nós avaliamos profundamente 9 cenários alternativos de desenvolvimento tecnológico, com diferentes premissas de preço de petróleo, e quero dizer que o setor é resiliente. Se conseguirmos, de fato, avançar no desenvolvimento tecnológico, nós temos condições de ter o Brasil na liderança, na vanguarda internacional dos biocombustíveis. Eu quero aqui encerrar, então, William, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de trazer a mensagem de compromisso de longo prazo do BNDES com todos vocês aqui do setor, com o reconhecimento que nós temos, com a importância que tem e, sobretudo, com a oportunidade que nós temos como país, que é de estar na vanguarda de dos temas mais importantes para a humanidade. Nós sabemos que a matriz de transportes é fundamental no que diz respeito à questão do desenvolvimento sustentável e da mudança climática. Discutir a redução das emissões de carbono sem discutir as alternativas de biocombustíveis é um debate que nós não acreditamos como muito produtivo. Por isso, nós, o BNDES e do governo, acreditamos profundamente na possibilidade do Brasil ter uma posição de vanguarda e com resultados, como eu disse, que já nos colocam nessa direção. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Júlio César, muito obrigado. O presidente da Petrobras tem a palavra. Já ele vai depois fazer uma exposição a nós após a cerimônia de início do Summit. Aldemir Bendini, por favor. Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje nesse evento, que talvez seja o evento do setor de maior magnitude no mundo, né? Gostaria de saudar os organizadores, a única na pessoa aí do POGED e da Elizabeth, as autoridades aqui citadas, e inicialmente dizer que eu também estou aqui participando desse encontro, como também um produtor de álcool, né? Não se esqueça que nós também somos investidores no segmento. Recentemente eu tive a missão aí de assumir a Petrobras, num momento crítico para a empresa, para o setor, né? O setor de óleo e gás no mundo passou por uma grande transformação recente. Não é fácil para nenhuma empresa de commodities no mundo enfrentar um período longo de investimento, de todo o desenvolvimento de uma cadeia, onde você tinha o preço da commodities a mais de $120 o barril, e, de repente, por um excesso de oferta no mundo, um aumento de uma produção incrível nos Estados Unidos, com a descoberta do shale gas, e a reação dos membros da OPEP, que levaram, diante dessa situação de excesso de oferta, e como uma estratégia comercial de não reduzir a oferta naquele momento, trazer o valor do preço do barril a menos de $50 no final de 2014. Isso, de fato, gerou a companhia que, naquele momento, vinha também numa crescente de investimentos, até numa amplitude de diversificação da sua atuação, com um investimento muito pesado, né? E encontrou-se, então, naquele momento, com um alto nível de endividamento e com essa queda abrupta, e isso somado agora mais recentemente a uma volatilidade na questão cambial, que, enfim, criou-se ali uma tempestade perfeita para a companhia. Nossa grande missão nesse início tem sido buscar mostrar a real situação da companhia, a fidedignidade de seus números, do seu balanço. Nós tivemos já cumprida essa primeira etapa, quando a gente conseguiu produzir com muita transparência os números da companhia, fechamos o balanço de 2014, isso produziu no mercado financeiro, junto aos investidores, uma reação muito positiva, porque havia-se o temor que a empresa pudesse agravar ainda mais a sua situação se não conseguisse, né, demonstrar com muita clarividência os seus números. Nós também conseguimos mostrar que a empresa tem financiabilidade, ela tem credibilidade ainda no mercado internacional, mesmo com todo esse cenário difícil por qual passamos, quando recentemente fizemos uma série de tomada
de recursos no mercado nacional e internacional, mostrando a potencialidade, o grande potencial que a empresa ainda permite a esses investidores, e isso equacionou um segundo problema que a gente tinha, que era a capacidade de caixa da empresa, já que na previsão anterior nós terminaríamos esse ano com um caixa muito apertado frente às necessidades que a gente tinha feito. E agora, recentemente, vou falar um pouco disso, nós tivemos o desafio de trazer um plano de negócios e de gestão que pudesse apontar um rumo para a companhia nesse momento. Como dito, todas as petrolíferas no mundo passaram por um momento de dificuldade com essa queda abrupta da commodities, né? E fizeram testes de impairment em todos os seus ativos e buscaram, com isso, trazer uma nova realidade da indústria petrolífera no mundo. Também partiram para um processo onde se buscou uma redução do nível de investimento para se adequar à nova realidade desse cenário econômico mundial que a gente vem enfrentando, notadamente nessa indústria. E esse foi o caminho que a gente também buscou, só que a gente tinha uma condição adicional, que era esse elevado endividamento da empresa, coisa que você não via nas majors pelo mundo, que estavam com a sua dívida bastante equacionada naquele momento. Então, nesse novo plano de negócios, o que a gente tem procurado demonstrar é voltar ao core da empresa, na exploração e produção de petróleo, de toda essa sua cadeia até a sua distribuição, onde a gente vai buscar com isso um esforço muito forte na rentabilização da companhia, buscar uma geração de caixa mais robusta para a companhia, ela não vinha tendo um bom desempenho em relação a isso, e de um grande plano de desinvestimento, porque é a única solução que nos resta nesse momento, para que a gente possa trazer o nível de endividamento da companhia num padrão satisfatório, e, com isso, voltar com que a empresa, mesmo que mais enxuta, mas que ela seja, por outro lado, mais eficiente, mais rentável e possa dar o retorno esperado aos seus acionistas. E, diante desse todo esse cenário, o que a gente gostaria hoje de colocar aqui, em relação ao setor do etanol, é que muitas vezes se coloca que o setor, né, do petróleo, do óleo, muitas vezes ele é concorrencial ao setor do etanol. Eu acho que isso é um dogma muito mal estabelecido, até porque energia, elas são complementares. O papel do etanol para o setor petrolífero, ele é de fundamental importância, porque dentro de uma cadeia de energia, nós temos uma necessidade do atendimento de toda a demanda do abastecimento, do refino aqui do país. E hoje a nossa capacidade, a nossa produção, ela não atende essa expectativa. E a gente ainda tem uma visão clara que para os próximos 5 anos, mesmo com a retração no mercado interno, a gente ainda tem uma expectativa de crescimento, né? E eu sei que nesse momento o setor do etanol ele guarda uma determinada dependência com a política da Petrobras, notadamente na sua questão de sua política de preço. E aí eu quero, mais uma vez, reafirmar o compromisso daquilo que eu tenho dito. Nós estamos partindo para um novo modelo para essa companhia, um modelo com muito mais independência, um modelo com muito mais transparência e um modelo que possa, de fato, a gente gerir a companhia de acordo com preceitos de mercado. Nós temos hoje um conselho de administração sem participação de membros do governo, ele é um conselho de administração independente, e dentro disso, um dos principais quesitos que a todos aqui se preocupa é a questão da política de preço. Eu quero reafirmar o nosso compromisso em manter essa política de preço de acordo com os ditames do mercado. É lógico que nesse momento, onde a gente está até num mercado de muita baixa demanda, nós temos que saber o momento correto de colocar uma possível correção, tão logo seja necessário, para que a gente mantenha essa rentabilidade na companhia, e isso traga para vocês também a possibilidade de na consequência, poder também praticar preços mais adequados ao setor. Eu gostaria também de comentar e passar para vocês a importância de que a gente trabalhe muito em conjunto, olhando para os próximos anos. A gente já abriu uma agenda de discussão com a própria Única, onde a gente vai ter que trabalhar de uma forma complementar e muito sinérgica na questão da infraestrutura e da logística. A gente já abriu uma discussão em relação a quais as melhores alternativas e qual é o melhor modelo, para que a gente possa, dentro desse planejamento de investimento em infraestrutura, e aqui eu procuro fazer um adendo, até porque
Nada obstante a redução nesse plano de investimento da Petrobras diante de uma nova realidade, a gente ainda tem uma previsão de investimento de 130 bilhões de dólares para os próximos 5 anos, o que traz um alento, né, para essa nossa economia, que nesse momento passa por um momento de grande depressão. Então, diante dessa colocação, a gente tem que saber como fazer esses investimentos de forma complementar e sinérgica, para que a gente possa ter infraestrutura e logística adequada no manejo do refino. Nós não queremos a Petrobras numa dependência excessiva de importação de refino, notadamente de gasolina, para atender toda essa demanda. Eu acho que a Petrobras, ela é o principal agente nesse processo, mas ela pode trabalhar junto com vocês muito fortemente nessa situação, e para nós o etanol é fundamental nesse papel para que a gente diminua cada vez mais essa dependência do refino. E num momento difícil como esse, o que a gente tem que passar um recado, sejamos também um pouco contracíclico. Eu sei que vocês já vêm fazendo um dever de casa muito forte nos últimos tempos, vocês tiveram um agravamento de sua situação econômico-financeira anterior a outros segmentos da sociedade e vem fazendo de forma brilhante o dever de casa em relação a isso. Eu acho que o que nos resta nesse momento, de fato, é isso, um gerenciamento de custos, uma busca incessante por eficiência muito grande em relação ao setor, e é assim que nós poderemos, então, num futuro bem próximo, assim que nós tivermos